Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre os quadrinhos e aleatoriedades do mês de abril. Então, neste vídeo, além dos comentários sobre quadrinhos, a gente vai ter comentários sobre filmes, sobre uma série e sobre um podcast. Sendo que sobre a série eu queria conversar ao fim com um pouquinho mais de detalhes, vulgo spoilers, com a galera que assistiu a temporada da série. Então eu vou deixar a série pro final, mas comecemos logo com os quadrinhos, porque o papo neste tipo de vídeo é sempre longo. Então... No mês passado, eu basicamente li apenas um quadrinho, porque, gente, não tem como. Estou falando de Fullmetal Alchemist e eu li 8 volumes de Fullmetal Alchemist, sim, e tendo que me controlar muito pra não ler mais, porque, gente, isso aqui é muito maravilhoso. Eu tinha perguntado lá no Instagram no ano passado se vocês queriam que eu relesse primeiro Fullmetal Alchemist ou Death Note, para que eu pudesse fazer vídeo aqui no canal, e foi uma disputa bem acirrada, ou seja, logo depois que acabar Fullmetal Alchemist, vou ver se eu programo uma releitura de Death Note também, pra gente conversar sobre ele aqui no canal, mas Fullmetal Alchemist acabou levando com uma pequena margem, mas ainda assim foi o vencedor. E eis que finalmente decidi dar cabo a essa releitura, e é isso, eu não consigo parar. Pra vocês terem noção, eu acho que eu termino no mês que vem já, porque eu já... spoiler do vídeo de quadrinhos do mês que vem, eu li... Ai, gente, eu tô até com vergonha. Mas eu li até o volume 19, se eu não me engano foi o 19 ou foi o 18, um negócio assim até agora. E eu falei, não, Paloma, você não vai pegar mais Fullmetal Alchemist neste mês, chega! Vamos ver se eu consigo me manter aí com essa promessa. Mas então, acho que daqui a pouco eu termino, porque é sensacional. Eu já falei aqui pra vocês, quem acompanha o canal sabe, que Fullmetal Alchemist é o meu mangá favorito da vida. Recentemente eu li Monster, que também é sensacional, e aí ficou meio no páreo ali pro primeiro lugar, mas... Ai, é porque Fullmetal Alchemist, eu tenho uma questão muito afetiva com essa história, sabe? Então, talvez o pódio, primeiro lugar, ainda fique com Fullmetal Alchemist. Vamos ver, né? Depois de finalizar a releitura. Mas, minha filha, de que se trata, afinal, esse raio de Fullmetal Alchemist? Deixa eu pegar o primeiro volume aqui, porque sem condições de ficar segurando esse bolo aqui. Então, o que temos em Fullmetal Alchemist? Deixa eu virar aqui. Estes aqui, vocês conseguem ver, são os protagonistas da história. A gente tem este aqui, que é o Eduardo Elric. Gente, eu não consigo falar o nome dele sem meter um sotaque japonês no meio. Qualquer um aí que fala japonês deve achar a coisa mais ridícula do mundo, né? Mas então, esse é o Edo. A gente pode usar essa abreviação. E o Alphonse, este aqui, que está nesta armadura que a gente pode chamar de Al. Vamos chamar de Ed e Al, ok? Pra facilitar as coisas aqui. Então, eles são dois irmãos que têm uma história bastante trágica, porque o que acontece? Eles são criados basicamente pela mãe, o pai aparece vez ou outra ali em casa, mas está sempre viajando, e sempre quando ele está em casa, ele está dentro de um quarto, estudando muito. As crianças não sabem muito bem sobre ele, muito bem o que ele faz da vida. Eles basicamente só sabem que aquele homem é o pai deles, mas não conseguem desenvolver muita afeição em relação a esse pai, mas desenvolvem muita afeição pela mãe, que é quem os cria efetivamente. Só que essa mãe vem a falecer. Ela contrai uma doença, falece, e esses meninos ainda são muito pequenininhos. Só que é isso, eles basicamente só tinham aquela mãe. Tem uma vizinha ali que fica cuidando deles também, que eles a veem praticamente como uma avó. E ela tem uma netinha que é órfã, então eles acabam crescendo bastante conectados, etc. Mas ainda assim, por mais que haja muito carinho por parte dessas duas personagens, esses meninos não conseguem ver aquele buraco na vida deles, que foi ocasionado pela perda da mãe, ser preenchido. E aí, esses meninos estudam alquimia, porque eles tinham material necessário dentro de casa. Uma das poucas coisas que eles sabem sobre o pai é que o pai trabalhava bastante com alquimia, então eles ficam estudando a partir do material que o pai deles tinha no escritório, e aí eles resolvem, através da alquimia, tentar reviver, ressuscitar a mãe deles. Só que dá muito errado, e isso era considerado um tabu da alquimia, um grande tabu, uma espécie de pecado. E como eu disse, dá muito errado, mas dá errado nível este aqui, o All, que tá dentro dessa armadura aqui. Então, o que tá dentro dessa armadura é só a alma dele, o corpo dele é perdido nessa operação. E o Ed, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó, mas ele fica sem o braço, aí talvez vocês consigam ver o metalzinho aqui, porque ele tem tipo um braço mecânico, e também sem a perna direita, que ele cede para tentar fixar a alma desse irmão a essa armadura, para que pelo menos a essência do irmão não se perca.
E aí ele consegue, tanto que ele fica aqui nessa armadura, mas ele quer retomar o corpo dele. Então, o objetivo desses irmãos é conseguir retomar os seus corpos. O Al, o corpo inteirinho, e o Ed quer deixar de ter que usar esse braço e a perna mecânica que ele tem. E aí eles ouvem falar de um instrumento lendário que eles acreditam ser capaz de ajudá-los a fazer com que eles tenham esse corpo novamente, que eles retomem seus corpos, e o instrumento se chama Pedra Filosofal. E aí eles vão estudar sobre isso, tentam achar essa pedra a qualquer custo, só que eles descobrem muita sujeira no caminho, e sujeira envolvendo os mais altos escalões do governo do país onde eles moram, que se chama A Mestriz. E é fantástico, tão fantástico que eu tô relendo e tô aqui lendo como se fosse da primeira vez, como se eu não soubesse de tudo que vai acontecer pra frente, porque, sério, é muito legal. E aí recomendo, já deixa a dica aí, se você acha que vai se interessar pela história, tenta comprar aí pelo menos uns 5 mangás de uma vez só pra você ir lendo de uma vez, porque isso aqui é um negócio muito difícil de parar, sabe? Você fica, meu Deus do céu, eu quero o próximo volume, então já deixa a dica aí. E a gente tem uma adaptação bem fiel ao mangá chamada Fullmetal Alchemist Brotherhood. Brotherhood, tem o Fullmetal Alchemist sem o Brotherhood, normal. Aí esse aí vocês podem fingir que nem existe, mas o Brotherhood é um amorzinho. Inclusive, eu e Digníssimo estamos reassistindo ao anime. Ai, meu Deus, muito legal mesmo. E tá disponível no Crunchyroll. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês, mas é basicamente a Netflix dos animes. Acho que essa é uma boa descrição pra Crunchyroll. Então, de quadrinhos em abril foi isto aí, mas prometo que em relação a maio, a este mês no caso, a gente vai falar sobre mais coisas. Fullmetal Alchemist, mas tem mais 2, se eu não me engano, que eu terminei um e tô prestes a terminar um outro. E quadrinhos maravilhosos, indicações de vocês, diga-se de passagem. Aí vamos agora falar dos filmes. Deixa eu pegar aqui a minha colinha. Filmes, achei aqui. Vamos lá. O primeiro filme ao qual nós assistimos em abril foi um filme chamado Before Sunrise. A tradução deve ter ficado Antes do Amanhecer? Será que é isso? Dei um Google aqui pra conferir, é isso mesmo, Antes do Amanhecer. O filme é de 1995, uma galera aí assistindo a este vídeo já deve ter assistido ao filme, mas eu não. E eu já tinha vontade de ver, já tinha ouvido falar bastante, mas a Feneute uma vez estava respondendo caixinhas de perguntas. Aliás, a Fê é um dos perfis que eu mais gosto, uma das pessoas, aliás, né, que eu mais gosto de acompanhar no Instagram. Vou deixar o usuário dela aparecendo aqui, deixar o link também na descrição pra vocês. Mas então, em uma caixinha perguntaram dela qual era o filme favorito dela, e aí ela falou dessa trilogia, e bom, eu já vi, li, etc, muita coisa por indicação da Fê, e costuma dar bastante certo, então resolvi que a gente ia começar a assistir, tá na HBO Max, e eu amei. Não foi unanimidade aqui em casa, por exemplo. Digníssimo não pretende dar continuidade à trilogia, uma pena, então eu vou assistir sozinha, mas nossa, eu amei, só que assim, eu acho que é o tipo de filme pra quem gosta de filmes mais contemplativos, sabe? Porque o Digníssimo é mais da coisa... Digníssimo, pra quem não sabe, é meu esposo, tá? Falando aqui dele como se todo mundo conhecesse. Mas ele já apareceu aqui no canal, vou deixar um vídeo aqui no qual ele fala sobre os livros favoritos dele, caso você queira associar uma imagem ao nome. Mas então, ele é mais da ação, sabe? Gosta de uma historinha ali muito bem definida, do enredo muito bem definido. Eu também gosto, nada contra. Inclusive, tenho amigos que são. Eu adoro esse meme. Não, eu realmente não tenho nada contra, eu gosto mesmo. Mas eu também gosto muito de filmes mais contemplativos, onde não tem tanta ação assim. E o que a gente tem nesse filme, pra quem não conhece? A gente tem como protagonistas 2 jovens, um chamado Jesse, um menino americano, e uma francesa chamada Celine. E eles se conhecem em um trem, o Jesse tá indo em direção a Viena e a Celine em direção a Paris, tá retornando pra casa. E aí eles se conhecem e o Jesse tenta convencer a Celine a saltar ali com ele em Viena e depois tomar um outro trem, porque ele tinha que pegar um voo de Viena de volta para os Estados Unidos. E aí ele fala, salta aqui comigo, a gente dá um rolê, aí quando amanhecer eu pego o meu voo e você volta para Paris. E aí aquela coisa, ela fica meio assim, porque, né, você acabou de conhecer o cara e já quer te convencer a saltar ali numa cidade desconhecida pra andar com ele. Mas eles têm uma conexão muito forte, ela acaba topando e é isso que a gente acompanha. Então, eles chegando ali em Viena, se eu não me engano, eles chegam ali no meio pro fim da tarde
e aí eles têm que arrumar o que fazer até chegar o amanhecer. E é basicamente isso que a gente acompanha, mas assim, não tem muita ação, sabe? É mais eles conversando, tem muito diálogo, o foco do filme é o diálogo entre eles mesmo, a conexão entre eles. E nossa, eu achei um filme tão bonito. As atuações são muito boas, o Ethan Hawke tá bem novinho no filme. Eu fiquei, gente, eu conheço essa pessoa. Aí quando eu reconheci, eu fiquei, meu Deus, é o Ethan Hawke. Que novinho, meu Deus. E é isso, são duas pessoas ordinárias vivendo algo extraordinário, digamos, que é aquele amor de um dia só, digamos, amor à primeira vista, algo do tipo. E aí, no fim do filme, gente, isso é spoiler, será? Não, né? Porque tem uma trilogia, então eles têm que se encontrar de novo, né? Pois é, eles prometem que vão se encontrar de novo dali a 1 ano. E aí, vamos ver como é que vai ser, né? Mas eu li a sinopse do próximo filme e já sei que não vai ser dentro de 1 ano, não. Eles vão demorar um pouco mais pra se reencontrarem. Mas um dos pontos que me deixou mais interessada pra assistir a essa trilogia é que são os mesmos atores ao longo de muito tempo. Eu não sei quanto tempo se passa exatamente, mas são sempre eles, então achei bem legal. Tô olhando aqui e eu dei 4,5 estrelas no Letterboxd e também dei um coraçãozinho, que significa que virou um dos meus filmes favoritos. Aí depois assistimos a West Side Story, que, se eu não me engano, ficou traduzido aqui como Amor, Sublime Amor, não é? Que é um remake do musical feito pelo Steven Spielberg. E basicamente o que a gente tem no filme é a história envolvendo duas gangues em Nova York. Dois grupos de imigrantes, na verdade, mas com foco em gangues desses grupos. Então a gente tem um grupo formado por porto-riquenhos e outro formado por irlandeses. E aí a gente tem uma coisa meio Romeu e Julieta do século XX, digamos, porque dois membros de gangues diferentes, então uma porto-riquenha e um membro dos, como é que é o nome? Jets, eu acho. Eu acho que é isso, Jets são os irlandeses e Sharks são os porto-riquenhos, né? Mas a gente tem uma menina porto-riquenha se apaixonando por um descendente de irlandês, a Maria e o Tony. E obviamente não tinha como dar certo, né? Isso aí desenrola uma baita confusão, mas a gente não acompanha somente esse relacionamento entre esses personagens. A gente acompanha também o drama envolvendo alguns outros personagens que têm relação com eles, etc. E, deixa eu ver aqui, eu dei 3 estrelas no Letterboxd, porque, não sei, o enredo não me pegou muito, a fotografia eu achei linda, as atuações também, apesar de que eu confesso que eu tenho um pouco de ranço daquele menino protagonista, Ansel Elgort, é isso? Deixa eu olhar aqui. Ansel Elgort, espero que seja assim que fale o nome dele. Então, eu acho a atuação dele um pouco... Enfim, é um filme legal, mas não marcante, sabe? As músicas também não me agradaram muito, e assim, é um musical, então você gostar das músicas tem um papel bastante grande, né? E não foi o caso, enfim. Valeu a pena assistir, eu só não reassistiria mesmo. Aí, o último filme ao qual nós assistimos, gente do céu, eu me acabei de chorar com esse filme. Também outro que levou 4,5 estrelas aqui e coraçãozinho, que é o Coura, que eu vou ter que ver como é que ficou a tradução, porque eu não lembro. No Ritmo do Coração. Aliás, a gente viu, eu nem comentei, né, mas o West Side Story, se eu não me engano, a gente viu no Disney Plus e o Coura foi no Prime Video. Mas vamos lá falar sobre Coura. Coura é basicamente uma sigla que em inglês quer dizer Children of Deaf Adults, ou seja, criança, filha de adultos surdos, e é o caso da protagonista do filme. O nome dela é Ruby e ela é a única pessoa ouvinte da sua família. Então tem o pai, a mãe e o irmão, todos surdos, e ela é a única ouvinte. E por ser a única ouvinte, ela acaba vivendo muito em função daquela família. Então, por exemplo, para o trabalho do pai e do irmão, ela que faz muita mediação ali, eles trabalham pescando peixes, vendendo ali para um negociante local, e é ela que muitas vezes faz a mediação, porque eles não conseguem se fazer entender por essas pessoas. Consultas também que os pais dela têm com médicos, é geralmente ela que faz a interpretação ali, então ela vive muito em função da família dela. Só que ela começa a gostar de um garotinho na escola dela, e esse garoto resolve entrar pro coral da escola. E aí ela resolve que vai entrar também. Só que ela descobre que ela tem um talento muito grande, que ela tem uma voz muito bonita, mas ninguém nunca tinha falado isso pra ela, porque, bom, os pais dela não conseguiam ouvi-la. E ela é uma criança muito isolada, ela sofria até bullying por conta disso, porque os pais dela eram considerados pessoas esquisitas. Ai, é aquela coisa, gente, criança é um bicho muito malvado, né?
pelo amor de Deus. E aí ela não sabe muito bem o que ela vai fazer na faculdade e o professor do coral fala, olha, você tem talento, eu acho que você podia tentar ir para uma universidade, fazer música, não sei o que, não sei o que lá. E nunca tinha sido uma opção para ela, justamente porque ela sempre vivia em função dessa família. E aí ela começa a ficar meio dividida, porque ela vê que ela tem um potencial muito grande ali, descobre uma paixão muito grande dela, e ao mesmo tempo o negócio da família dela tá se vendo ameaçado. Então eles precisam dela para fazer uma negociação ali, para ficar mais presente na operação, mas ao mesmo tempo ela também quer seguir aquele sonho dela. Então ela fica muito dividida, porque ela não quer deixar a família dela na mão, mas também não quer viver 100% em função da família dela, ela quer começar a trilhar o próprio caminho dela. E aí tem todo um drama envolvido, porque é difícil para a família dela conseguir entender aquele sonho, porque afinal de contas eles não ouvem, então eles ficam até, será que ela sabe cantar mesmo? Será que ela canta bem? E aí começam a falar para eles que sim, que ela canta muito bem, que é muito bonito de ouvir. E, ai gente, sério, tem umas cenas, ai Jesus amado, aquela cena em que ela canta pro pai, sabe? Meu Deus do céu, sério, eu chorei demais. Foi o filme que levou o Oscar de melhor filme, inclusive, e eu achei muito legal. Eu vi que tiveram algumas críticas, né? Primeiro porque também é um remake, eu esqueci o nome do filme. Acho que é algo como La Famille Bélier, será que é isso? No meu francês maravilhoso. E o filme é recente, é de 2014, então achei estranho terem feito um remake agora, mas foi uma versão americana, né? Não assisti a original, então não sei assim, se é muito parecido. Parece que deu um rolezinho aí envolvendo isso, mas assim, olhando pro filme mesmo, nossa, eu achei maravilhoso que levou o Oscar. Não assisti a todos, eu acho que faltaram 2, se eu não me engano, pra eu ver tudo. Mas o Coura foi o que eu mais gostei. E eu achei legal porque, assim, tem alguns filmes que ganham o Oscar que eu acho que não conseguem dialogar um pouco com algumas problemáticas da sociedade, trazer alguns temas sérios e que conseguem fazer com que várias pessoas se conectem, sabe? Que vem levando o Oscar ultimamente. Isso é percepção minha, sabe? Que eu tava pensando no porquê que o Oscar tá ficando cada vez menos popular. E aí eu pensei que talvez fosse um pouco disso, porque talvez antes tivesse mais essa conexão entre temas da sociedade e o que era representado ali, as pessoas iam muito ao cinema, né? Claro que tem toda essa questão do streaming envolvido, enfim, muita... Ai, eu começando meus devaneios aqui no meio do vídeo, mas eu tava pensando sobre isso e achei muito legal que Coura ganhou o Oscar. Vocês gostaram? Alguém tem alguma crítica em relação a isso? Se sim, comentem aqui embaixo. Mas eu amei e recomendo pra caramba. Aí vamos falar do podcast antes da gente fechar com a série. O podcast que eu queria indicar pra vocês é um podcast chamado Crime e Castigo, no podcast da Rádio Novelo. Quem tá ouvindo aí Rádio Novelo talvez possa já ter ligado que é a mesma produtora. Eu posso chamar de produtora? Eu não sei. Mas enfim, foi a Rádio Novelo que também produziu um podcast chamado Praia dos Ossos, que é sensacional. Se você não ouviu ainda, vale muito a pena assistir a louca. Ouvir. Eu sei que tem no Spotify, foi onde eu ouvi, mas deve ter em outros agregadores de podcast aqui. Eu vou deixar o link do Spotify aqui para vocês darem uma olhada, mas em Praia dos Ossos a gente basicamente acompanha um caso bizarro, que é o do assassinato da Ângela Diniz pelo seu namorado, então namorado na época, o Doca Street, que foi réu confesso, inclusive. Só que acabou que, ao longo do julgamento, o Doca se tornou a vítima. Pois é, no julgamento ele não negou que tinha matado a Ângela, mas ele conseguiu virar a vítima no meio do julgamento. Ouçam o podcast, sério, vale muito a pena. E aí o Crime e Castigo, o podcast que eu queria recomendar aqui hoje, foi, de certo modo, um desdobramento do Praia dos Ossos. Que as mulheres que produziram o podcast, depois de ter muito contato com juízes, desembargadores, enfim, diversos profissionais de justiça, para entender esse caso bizarro do assassinato da Ângela Diniz, começaram a levantar algumas questões sobre o que é justiça, qual que é o propósito do sistema carcerário brasileiro, está sendo atingido, como é que funciona essa questão de vingança, tem pessoas que sentem que conseguem, de certo modo, uma paz de espírito ou, de certo modo, justiça no sistema brasileiro. Enfim, muitas questões que vieram a partir do que elas ouviram no Praia dos Ossos. E aí elas resolvem fazer um podcast focando nessas perguntas que surgiram. Vou ler aqui a sinopse para vocês entenderem, olha só. Justiça e vingança são a mesma coisa? O que fazer com alguém que cometeu um crime hediondo? O que queremos quando prendemos? Nossa ideia de justiça está nos atendendo?
Fomos das abstrações às histórias reais. Um filho assassinado, uma mulher violentada, um atropelamento, um estelionato, uma briga de vizinhos, um tiro acidental, um feminicídio. Afinal, o que é justiça? E, sério, o podcast é sensacional, porque eles pegam diversos casos e diversas visões dentro de um mesmo caso. Então, por exemplo, tem um que é o primeiro caso, inclusive, que é apresentado, que, nossa, é uma tristeza. É o caso de um jovem que estava com uma vida linda para começar. Ele ia estudar no exterior, enfim, um moço que aparentemente era uma pessoa maravilhosa para sua família, etc. E ele acaba sendo morto, se eu não me engano, ele leva 7 tiros numa parada de ônibus no Rio de Janeiro, e tudo isso porque os assaltantes queriam levar o celular dele. E aí conseguem encontrar os assassinos depois, tem esse julgamento, etc. E aí as produtoras do podcast, as entrevistadoras, entrevistam algumas pessoas da família. E aí eu queria destacar a mãe desse menino, desse jovem, e a irmã dele, porque a mãe chegou num ponto que ela queria ver aqueles homens mortos. Ela não queria encontrar de jeito nenhum, não queria conversar, não queria papo nem nada. E a irmã queria conversar com eles, queria entender por que que eles fizeram aquilo, sabe? Não sabe se a forma como se deu a pena foi realmente a melhor forma. E aí a gente tem algumas questões sendo abordadas além dessa percepção da família, por exemplo, porque foi um caso que teve, de certo modo, um desfecho rápido, ainda mais levando em consideração o sistema de justiça brasileiro. E isso teve um motivo, porque o jovem vinha de uma família que tinha certa influência, tinha uma condição socioeconômica boa, e a gente sabe que essas coisas têm muita influência em como as coisas se desenrolam no sistema judiciário brasileiro, não é? E aí o podcast traz um pouco essa questão, traz um pouco também do sistema de conciliação, e é bem interessante ver como é que as coisas se desenrolam a partir disso. Sério, é um podcast muito bem feito, que me fez olhar para algumas situações de uma forma que eu não tinha olhado antes, me fez ter novos questionamentos e ter a certeza de que, se tratando de justiça, a gente tem mais perguntas do que respostas, ainda mais se tratando aqui do nosso sistema carcerário. E acho que pode ser um bom complemento para o meu vídeo que eu fiz aqui recentemente, vou deixar linkado aqui no box de informações, o Reflexões sobre a Guilhotina, do Camus. Lá ele se posiciona contra a pena de morte, e eu também sou contra a pena de morte, diga-se de passagem. Só que estou muito ciente que é um assunto que envolve muitas paixões, né? Inclusive eu recebi uns comentários que, meu senhor, naquele vídeo, deletei um monte, porque eu fiquei, ai gente, não vou discutir com essa galera exaltada aqui desse jeito. Já parte para xingamento também, sabe? Enfim. Se quiser discutir de uma maneira educada, mais do que bem-vindo, senão você não é bem-vindo por aqui. Então nem perca o seu tempo digitando um comentário enorme, porque no momento que eu ver que tem algum xingamento ali, alguma falta de respeito, falta de educação, eu já deleto na hora, sem ver o resto. Teve um moço que, meu Deus, deixou uns 5 comentários com textão, eu vi o primeiro, vi que já tava me xingando ali, eu falei, tchau, que deletei tudo. Enfim, acho que seria uma boa se vocês assistiram aquele vídeo e ficaram meio desconfortáveis, e eu entendo, porque é um tema pesado mesmo. Tentem ouvir esse podcast, que também tem muitos momentos desconfortáveis, afinal de contas, muitos crimes hediondos são relatados ali, muitas situações difíceis, mas acho que é o tipo de coisa que a gente não pode fechar os olhos, sabe? Eu acho que é importante pensar sobre esse tipo de coisa. Enfim, agora, nossa, mudando radicalmente de assunto, saindo de um assunto barra pesada para uma série de comédia. É comédia dramática que diz? Eu acho que é, né? Mas vamos conversar sobre a série, que é a 4ª temporada de The Marvelous Mrs. Maisel. Ai, meu Deus, eu amo essa série! É uma série original do Amazon Prime, tá? Na 4ª temporada, e nela a gente tem como protagonista a Midge Maisel, que é basicamente uma mulher que é toda padrãozinho, sabe? Vários padrões da época, claro. A série é ambientada ali na metade do século passado, século XX, e ela, então, tem uma família, ela é muito bonita, nasce numa família muito boa, ela é casada com um cara, tem filhinhas, não sei o quê. Só que a vida dela acaba virando de cabeça pra baixo quando, ela se divorcia, e 2, ela percebe que ela tem talento pra fazer stand-up comedy. Sim, uma mulher naquela época querendo fazer stand-up. E aí a gente acompanha essa jornada dela, e ela é realmente muito engraçada, muito divertida. A série é cheia de alívios cômicos, sabe? Uma série gostosinha de se assistir, apesar de que tem um drama rolando ali. E aí assisti a 4ª temporada. E aí, se você tiver interesse em assistir a série e não quiser ouvir revelações sobre o que acontece na 4ª temporada, um beijo pra você, até os próximos vídeos. E se você quiser continuar aí por sua conta e risco, porque eu vou falar alguns spoilers, fique à vontade.
Então, o fim da terceira temporada é aquela coisa pavorosa, não é? Elas indo pegar a Mid e a Suzy, indo pegar o avião para ir fazer a turnê com o Shai Baldwin pela Europa e descobrindo que elas não vão mais. E aí a Mid tá naquela situação, né? Porque ela tinha contado com a grana que ia vir daquela turnê para conseguir retomar o apartamento dela, né? Dar um jeito na vida dela, não sei o quê. E aí acaba que a turnê não acontece, ela tem dificuldade também para arrumar empregos depois disso, para conseguir fazer os shows dela, etc. Ela tá numa situação bastante difícil, ela e a Suzy. E aí a gente também tem um foco em algumas outras personagens. Então, por exemplo, o Joe com a namorada dele, que acaba ficando grávida. Aí tem também o arco envolvendo a mãe dela, que virou uma espécie de casamenteira. O Abe também, que tá tentando se firmar ali como jornalista. Enfim, eu sinto que eles ampliaram mais o leque. Antes o foco era bastante na mídia, ainda continua, mas a gente tem um foco maior também dado a outros personagens. E eu devo dizer que esta temporada foi a minha menos favorita entre as 4 que a gente teve até agora. Foi a que eu menos gostei. E assim, eu lembro que eu tava super ansiosa pra temporada sair, e quando saiu eu nem fiz questão de maratonar, sabe? Fui vendo os episódios aos poucos, porque eu confesso que eu não tava gostando tanto assim. Mas eu acho que no fim, no último episódio, a temporada como um todo fez sentido. Porque o que acontece é basicamente a Mid não indo pra lugar nenhum, dando murro em ponta de faca, sabe? Fazendo umas coisas, achando que tá indo pra frente, mas na verdade não tá indo pra frente, muito porque ela quer fazer as coisas do jeito dela. E eu entendo isso, mas no último episódio, que aliás eu achei maravilhoso, o Lenny Bruce dá um sacode na mídia, né? Tipo, fia, acorda, as coisas não vão acontecer se você continuar com essas exigências aqui, a gente tem que fazer algumas coisas que a gente não gosta de fazer. E é isso, é a vida, né? E aí eu achei que o propósito da temporada como um todo foi isso, sabe? Não sei se eu estou certa, se essa era a intenção mesmo, mas se for, eu achei legal, de que basicamente nada aconteceu, a Mid ficou andando em círculos, mas era pra ela perceber, pra chegar nesse sacode do final, sabe? Até ela acordar pra vida, nada ia acontecer. Então eu tô empolgada pra próxima temporada, porque eu acho que ali naquela cena final, né, ela olhando pro, como é que fala? Outdoor. Acho que a Mid vai resolver agir e a gente vai acompanhar isso na próxima temporada. Entretanto, eu achei que ficou algumas coisas meio bagunçadas, tipo, ai, o relacionamento do Joe com, putz, eu esqueci o nome dela, da menina. Mas enfim, vocês sabem, né? O relacionamento deles dois, eu fiquei meio que sem entender por que estavam dando tanto foco para aquilo, sabe? Uma hora eu comecei a ficar meio cansada. O arco da mãe dela, da Rose, como casamenteira, eu achei engraçado, mas algumas coisas me cansaram bastante. Enfim, foi a temporada que eu menos gostei, ainda assim gostei, mas daria, sei lá, tipo umas 3,5 estrelas, talvez. É porque, nossa, na minha opinião, as outras foram muito superiores. E é isso aí. Se vocês tiverem algum comentário a fazer sobre isso, deixem aqui nos comentários do vídeo. Eu vou adorar saber. Só se forem dar spoiler, deixem entre chaves no começo do comentário ou entre colchetes, sei lá, o que vocês preferirem, para que a pessoa que vá ler já vá ler avisada ou pare de ler, porque tem spoiler ali, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Meu Deus do céu, eu falei um monte para variar, não é? Se tiverem gostado, não esqueçam de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não sejam inscritos ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.